Ao senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, pelo prazo de até 20 minutos. Perfeito. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado Marcos Pereira, parabenizando pela condução, mas me permita, por vezes, me dirigir a esta comissão na pessoa do relator, deputado Darcy de Matos, como se aqui ele estivesse. Temos alguns recados, algumas coisas a colocar para ele. E falo em nome das carreiras e atividades típicas de Estado, abrigadas na CONACAT. E autorizado que fui, me cabe a honra e responsabilidade de falar também em nome do FST, Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 2 dezenas de confederações de trabalhadores do setor privado. E o movimento basta, com centenas de organizações sociais estruturadas nas 27 unidades da federação. Todos igualmente preocupados com as nuvens sombrias que aqui se desenham. Uma curiosidade sobre o perfil de Sua Excelência, o relator Darcy de Matos, no portal da Câmara dos Deputados, traz interessante coincidência de numerologia. Constam 56 votações em plenário, 56 presenças em comissões e 56 presenças em plenário nesta que é a 56ª legislatura. Essa breve vai nos reconduzir a esse tema. Tá? Eu registro os meus agradecimentos tanto a essa presidência e aos deputados Orlando Silva, Gervásio Maia e os diversos parceiros que intercederam por nossa participação nesse debate. Também a tantos que me antecederam nesses dias todos, esgotando com competência os argumentos técnicos, jurídicos e lógicos que poderão ajudá-los, senhores deputados, a decidir corretamente essa matéria. Os presidentes Baldens, da FENAPEF, presidente Gutierrez, da Cobrapol, Alisson, do Sindileges desta casa, e tantos outros parceiros de peso, como a professora Maria Lúcia Fatorelli, e os que me antecederam hoje, chamaram a atenção para o todo do serviço público e trouxeram informações suficientes para os senhores, repito, rejeitarem a matéria. Então, me resta dizer que o que está em jogo, senhores, não é uma decisão técnica, nem política e nem ideológica. Os dados do jogo, todos sabemos, estão lançados. O que está em pauta é se as senhoras deputadas e senhores deputados aceitarão como bem acabado o que meia dúzia de pessoas que estão dando as cartas e nos embaralhando a todos já decidiram. Sim, porque a admissibilidade nesta comissão, passando na frente de tantas matérias que há aí na fila para apreciação, é aval ao seu mérito, não há neutralidade. Está em jogo se os senhores e as senhoras irão decidir pelos seus filhos, pelos seus futuros netos, pelas pessoas pelas quais zelam e pelos eleitores que aqui os trouxeram, ou se seguirão sem resistência o questionável norte dos que detêm o controle do tabuleiro. As consequências sociais do que aqui for decidido afetará a todos os seus, indiscutivelmente. E querem ainda que os senhores e as senhoras discutam e votem a reforma administrativa como se estivessem vergonhosamente camuflados da pandemia. A decisão não é técnica, porque os sólidos argumentos já trazidos a esta casa poderão ser solenemente ignorados, assim como foram na hoje reconhecidamente exagerada reforma trabalhista. Havia, na época, a maioria suficiente para não ter de negociar nada, e nada foi negociado. Nos convidaram a contribuir, mas nada foi acatado. O desastroso resultado nos cidadãos e na economia pela qual todos lutamos, aí está. E aí, escuto agora há pouco a deputada Fernanda Melchione usar uma frase lapidar.
né? A reforma administrativa é a reforma trabalhista do serviço público. E ressaltou também a necessidade de atuação nas bases. Aliás, deputada, como está fazendo o movimento Basta, pelas audiências públicas nos legislativos municipais e estaduais por todo o país. E o resultado em todas tem sido de pedir que não seja discutida a PEC 32 sem o Congresso ouvir a sociedade, como que, repetimos, parecendo camuflados na pandemia. O interessante é que, como agora, esta casa foi fartamente alertada de que haveria tais consequências. E repetiremos algumas vezes nesta nossa curta intervenção que nos custa entender em que o caos social que se seguirá será útil, mesmo àqueles que dão as cartas. A decisão não é política, porque os senhores estarão passando o recibo, como na PEC 186, agora em março, que alterou a Constituição em apenas 5 dias. E os parlamentos brasileiros teriam perdido a sua maior virtude, a pluralidade, de as decisões serem fruto de entendimentos saudáveis entre as diversas forças políticas aí representadas. Não é saudável um único segmento social deter o controle absoluto dos plenários, nem mesmo para quem os detém, porque perdem a calibração do norte correto oferecida pelo contraponto. A decisão também não é ideológica, senhores, mas do restritíssimo interesse da banca que dá as cartas. E só a ela interessa, ainda que nos custe entender, repito, em que o caos social que se seguirá lhe será útil. Se chamados formos pelo relator, pelo senhor presidente, pelos senhores deputados, pelos que quiserem um entendimento sereno, efetivo e equilibrado, que corrija distorções, aprimore o funcionamento do Estado de maneira a conciliar os interesses, sejam do empreendedorismo, sejam das redes de proteção social tão necessárias. Temos certeza de que os senhores terão à mesa o que de melhor os concursos públicos selecionaram, dispostos a contribuir e fazer os ajustes necessários com equilíbrio. Em demonizar o mercado, do qual sou até egresso e defensor, ou endeusar o Estado, do qual me tornei admirador e crítico, recorro à seguinte figura de linguagem neste momento em que se discute o papel do Estado e do mercado perante a sociedade. Imaginem que estão os 3 caminhando na rua: o mercado, o Estado e o objeto de todos, a sociedade. E se deparam com um grave problema social. Por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade. A sociedade diz aos 2: isto não poderia ter chegado a este ponto, mas aí está. O que vocês irão fazer? O mercado analisa que não haverá retorno do investimento necessário e entende que tem de se livrar daquilo. Não porque ele é perverso, porque ele é o demônio, mas porque é da sua natureza. Está no seu DNA investir em função da expectativa de retorno. O Estado pondera que tem que investir parte dos recursos arrecadados dos impostos para tentar solucionar aquele problema. Também não porque o Estado é bonzinho, é santo, mas também porque está no seu DNA, é da sua natureza. O que a banca, senhores, está querendo é usá-los, senhoras e senhores, apenas como instrumentos para tirar o Estado dessa equação, como mediador desses interesses. E acenam que os trabalhadores serão de livre indicação, subalternos da política, ai que delícia, terceirizados e mal remunerados para melhor remunerar o lucro. Senhores, quando um mega especulador ganha mais 1 milhão, ele não faz, por causa disso, mais 2 almoços por dia ou compra mais uma camisa. É tudo para especulação. Excelências, não é necessário ser gênio para ver que esse troço não vai dar certo.
PEC 32 aumenta a eficiência da administração pública, é o que diz. Então, por que não aplicar essa mesma regra ao Banco Central, que conta com autonomia plena, carreira com salários adequados? Porque o mercado sabe que a prestação de serviços públicos de qualidade depende disso. Quando o mercado se vê diante de um problema que o atinge, exige a presença do Estado. Exige instituições técnicas, autônomas, longevas, com servidores valorizados, bem selecionados pelos concursos públicos e estáveis. Mas como que decidirá o Banco Central se os dados da realidade social e econômica não tiverem a confiabilidade de um IBGE, de um IPEA? Como ter segurança jurídica para investimentos sem as agências reguladoras? Todas essas instituições extinguíveis ad nutum pelo presidente da República. Isso vai ter reflexos também em estados e municípios, e eles estão se dando conta disso. Como a economia se mantém de pé, um Estado raquítico, incapaz de planejar e de ter memória institucional, quando seus servidores estão em uma eterna porta giratória com o mercado? E aí entra todo o vínculo institucional amplo, toda a pirâmide que compõe o Estado, de cima a baixo, dando segurança à economia, ao mercado e à sociedade. Eu tenho que falar com todas as letras. Não admitam a continuidade deste desastre anunciado, senhores. Os senhores irão aceitar a mácula em suas biografias de terem ajudado a criação de tristes cracolândias espalhadas por todo o Brasil, perto das casas das suas famílias? Porque se for discutido e votado o desmonte do Estado, sua subsidiariedade ao mercado, do jeito que está, ou com retoques de perfumaria que uma maioria folgada eventualmente permita, o desastre será inevitável. E as consequências se darão nos seus filhos, nos seus futuros netos. E em cada uma das, por exemplo, 68.130 famílias que elegeram o deputado Darcy de Matos deputado. E isso se aplica a cada um dos senhores. O deputado Darcy foi servidor, professor da rede pública estadual, sabe o quanto a educação pública já foi forte e o quanto a sociedade hoje sofre com seu desmonte. Sabe a importância dos vereadores e sua proximidade com a população. Como excluir dessa discussão os deputados estaduais e vereadores de todo o Brasil, que terão de conviver com uma ainda maior concentração de poder nos executivos e esvaziamento dos legislativos? As câmaras municipais e assembleias legislativas, parabéns, estão realizando responsáveis audiências públicas, porque a PEC 32 irá alterar significativamente a vida daqueles que estão em cada estado e em cada um dos municípios. E estão concluindo por pedir que o Congresso Nacional não discuta assunto desta magnitude durante a pandemia. Vou repetir isso algumas vezes. Como alijar da discussão esses a quem os senhores irão submeter suas candidaturas agora, no ano que vem? Já está aí a porta. Ao contrário, excelências, procurem prestigiar essas audiências nas localidades nas quais receberam e pedirão votos daqui a pouco. Inúmeros os motivos que justificam a decisão saudável para a nação, que é o adiamento dessa discussão para depois de controlada a pandemia e escutada a sociedade por seus parlamentos regionais. Um respeito bem adequado à vida de seus eleitores. E cabe transmitir ao senhor relator, que não está no plenário nesse momento, aparentemente, a informação e convite da colega. Senhor Antônio Carlos, desculpe interrompê-lo, mas só para informar que o relator está aqui atento à sua exposição.
Puxa, que bom. Eu fico muito satisfeito. Prazer estar me referindo ao senhor relator. Então, me cabe, repito, transmitir a Vossa Excelência a informação e convite da deputada estadual Luciane Carminati para que o senhor participe e todos participem da audiência pública sobre a PEC 32, lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Também a Câmara Municipal de Joinville, onde Vossa Excelência foi vereador, diversos vereadores já se mobilizam para realizar audiência pública e analisar o impacto desta PEC na vida, por exemplo, das 116.793 pessoas de carne e osso que deram o voto de confiança ao senhor relator para prefeito. Fica o apelo para que Vossa Excelência não apresente seu relatório antes de escutar e prestigiar aquelas casas legislativas que o trouxeram a esta casa. É questão de mais alguns dias. Lembrando aqui o deputado Pompeu de Matos, que a Assembleia soube já que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também se prepara para o debate, tá, deputado? Então, e eu repito que o entendimento generalizado tem isso de pedir ao Congresso para não discutir essa matéria de tamanho impacto durante a pandemia. Priorizar a vida e o combate à pandemia. Chega a ser espantoso que em plena pandemia, em que são, na maioria, os servidores que estão, os que estão na linha de frente, saúde, segurança, desenvolvimento tecnológico de vacinas, de tantos, que estão esgotados física e intelectualmente, com jornadas de 15, 16 horas seguidas, e os senhores aqui discutindo como prejudicá-los nas suas carreiras. E eles lá, nesse instante, ajudando a salvar vidas. Não tem como ser cômico de tão trágico, senhores. E é mentira que não afetará os atuais servidores, muito menos os excluídos de agora. Sabem que esta PEC prepara o terreno para a pá de cal em toda a estrutura de Estado. Estão apenas dividindo para conquistar, como foram fazendo as reformas anteriores. Eu concluo reafirmando. Primeiro, a decisão dos senhores não é técnica, porque, tecnicamente, os argumentos contrários são muito mais sólidos que as lamentáveis premissas que norteiam essa iniciativa. Segundo, não se trata de ideologismos, mas de se perguntar com equilíbrio em que e a quem o caos social que se seguirá será útil. Por último, e mais importante, por favor, me corrijam, terem prazer em ser corrigido, e digam que a decisão é, sim, política, na sua mais alta concepção. Aqui volto à coincidência de números mencionados no início. Não aceitem passar recibo de que esta 56ª legislatura, número cabalístico do senhor relator, ser o lamentável ápice do vaticinado por Ulisses Guimarães nos anos 80. Abre aspas, se você achar ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Fecha aspas. A decisão dos senhores é principalmente de responsabilidade. Decidam, senhoras e senhores deputados, pela inadmissibilidade da matéria. Há inconstitucionalidades em abundância para isso. E vamos aprofundar essas discussões, auscultar a sociedade, as instituições e as estruturas do Estado, a começar pelas câmaras municipais e assembleias legislativas, e, repito, o que de melhor de concursos públicos selecionaram, estão todos ávidos para lhes dar suporte nessa difícil missão, de dar correto equilíbrio entre Estado e mercado, em prol da sociedade, e eu agradeço muito esta oportunidade. Obrigado, senhor Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, pela sua exposição. Conceda a palavra